Olá, estamos novamente no nosso canal Falando Direito, o canal do curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório. Hoje, com grande prazer, recebemos Fernando Moura. Fernando é escritor e também aluno do curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório, que está fazendo o lançamento do seu livro O Mundo é dos Canalhas. Fernando, prazer recebê-lo. Prazer é meu estar aqui, agradecer à instituição por abrir as portas desse canal e ter me apoiado meu intelecto e de várias formas para que esse livro pudesse sair da gaveta, né? E então eu só tenho a agradecer ao professor Marcelo, a toda a instituição, antigamente era o Adelar, que me ajudava muito nisso, né? E eu estou muito contente pela abertura que vocês me deram de poder estar aqui hoje falando um pouco de mim, do meu livro, né? E estou muito feliz. Bom, Fernando, por que o direito e por que escreve? Bem, o direito, na realidade, o primeiro curso em mente que eu ia fazer era filosofia, só que eu não gosto de dar aula e não me interessa muito ficar dando aula. E o direito tem muito isso, apesar de muitos não perceberem, né? É que a galera fica só pautada em processo, nesse lance técnico, mas o direito ele tem muito a ver, óbvio, com a justiça, né? O que é certo, o que é errado, o que é direito, o que não é direito. E por isso que eu sou apaixonado pelo direito, mesmo muitos achando que não, né? Acho que eu sou apaixonado só pelas letras. E eu gosto de escrever mais porque eu sempre escrevi, desde pequeno, né? Eu meio que confesso, sempre tive muito medo da vida, né? Não no sentido de viver, mas no medo do cotidiano, das pessoas. Eu sempre fui muito introspectivo. E a escrita sempre esteve presente em mim, né? Eu sempre gostei de escrever, comecei com poesia, breves contos. E na realidade a literatura sempre esteve presente na minha vida, né? Eu sempre li muito, sempre gostei de ler. E foi uma coisa que foi levando a outra. Eu sempre gostei de escrever, ler mais, procurar aprender mais, né? Então foi uma coisa meio assim, não tem muito... Eu nunca quis ser escritor, eu nunca tive pretensão nenhuma de ser escritor, foi uma coisa que foi acontecendo e eu tô gostando da ideia, é uma coisa que eu gosto de fazer e eu gosto sim do direito. Muita gente acha que eu não gosto, mas eu gosto sim do direito. Bom, Fernando, e dentro da literatura, qual seria o seu estilo? Qual é a forma de escrita? Bom, a minha escrita eu sempre gostei muito de ler o romantismo. Só que, a partir do que eu fui ficando mais maduro, eu comecei a ler mais o realismo mesmo, né? Que é aquela escola russa, né? A escola francesa do Flaubert ali, do Balzac. E eu gosto muito do realismo, que é o cotidiano, né? Essa nossa relação, as pessoas, as coisas palpáveis e tangíveis, né? Sem fantasiar a vida, sem um dragão. Não, nada contra isso, mas é outra linha. E a minha linha mesmo, o realismo. E esse livro é totalmente realista. Sendo que uns 2 contos deles já nem realista, é o naturalista mesmo, que é aquele lance do tesão humano pelas coisas, as paixões, né? O sexo, a infidelidade, enfim, né? É a condição humana mesmo, assim, né? Que eu gosto. Eu gosto de ler e gosto de escrever. É o realismo mesmo. E poderia falar um pouco mais sobre O Mundo dos Canalhas, o seu livro? Já lançou na Feira do Livro de Porto Alegre, né? Também na Feira do Livro de Osório. Sim. E poderia falar um pouco mais sobre o livro? Não, o livro é assim, são 10 contos, 10 contos, os 10 contos pautados sobre o prisma mesmo do realismo. Um conto principal, ele pode ser considerado uma novela, que é O Mundo é dos Canalhas, passou de 80 páginas, tem várias narrativas dentro da mesma narrativa, mais de 15 personagens, e é um conto, é uma novela, é praticamente uma novela ambientada na França do século XIX, né? Que eu quis criar esse enredo lá no século XIX porque eu sou apaixonado pelo século XIX e porque para fazer um paralelo do passado com o presente e mostrar para as pessoas que os anos passam, as décadas, os séculos e a essência do homem não muda, né? Aquela sanha pelo dinheiro, pelo poder, a luxúria, né? A canalice, né? Humana mesmo, não no sentido de cafajeste, mas no sentido vil, ruim mesmo, né? E é uma novela bem louca, assim, bem... Eu discuto a igreja, a pedofilia na igreja, eu discuto a fome, a miséria da época, e que hoje é presente também nos dias atuais, bem mais residual, mas ainda é presente, né? A infidelidade, né? O casamento quanto instituição, que para mim é uma coisa totalmente falida, né? Isso é uma coisa pessoal minha.
Então tem várias coisas que eu vou discutindo, né, aí nessa novela, e essa novela tem muito o quê de compaixão, né? Porque eu narro a história do Juver, que é um guri que ele passa por um monte de coisa e no fim ele se torna padre. E ele vai virar um padre totalmente carregado por um monte de coisa. Ele viu muita coisa ruim, gente ruim na vida inteira, e é um cara que ele consegue se tornar alguém importante, né, ali no cenário local. Os outros contos, por exemplo, o que está na capa aí, que é um macaco e uma linda mulher, né, o Memórias do Zoológico, eu discuto as semelhanças do homem com o macaco, né. Só que eu faço de forma diferente, eu não digo que é isso. Eu botei, por exemplo, vários macacos geolados no zoológico, e ali eu começo a descrever e narrar as atitudes dos macacos. O macaco que rouba, o que furta também, não só rouba, mas também furta, o que se masturba, o que espanca os outros de forma gratuita, que a gente muito vê na rua, os caras chegam e batem em todo mundo, não tô nem aí. E, então eu acho que a gente é muito parecido com os macacos, só que, claro, eles não racionalizam, né? Eles não raciocinam, eles não têm moral, né? Eles se masturbam sem pudor pela rua, se eles forem soltos. E o homem não faz porque tem todo esse aparato ético e moral, né, principalmente imposto pelo Estado moderno, né? E tem também um conto que eu narro a história do Gide, que é um velho, né? Que ele nunca pôde ser feliz porque ele era gay, né? Então ele não... Ele atingiu todos os níveis cabíveis da sociedade, fez doutorado, fez não sei o quê, um baita de um profissional, só que sempre foi infeliz porque nunca pôde amar, porque, né, o rito social não permitia que ele fizesse essa escolha. Tem também a Guria do Xerox, que é o primeiro conto, que muita gente está repercutindo bem, está falando bem do conto, que é um conto onde eu quebro a expectativa do final comum, né? E trago um final totalmente decepcionante para o leitor, mas é um final cômico, engraçado, né? Mas o meu conto preferido, apesar de muitas pessoas acharem que é o Mundo é dos Canalhas, o meu conto preferido é o Fila de Banco, O Inferno Desinteressante. Esse conto, eu principalmente, falando por mim, eu odeio fila de banco, odeio banco, né? Banco. Também. E a gente perde muito tempo de vida no banco, eu acho, né? É uma coisa totalmente imbecil ficar num banco parado, esperando pagar conta ainda. A gente espera horas no banco para pagar conta e perder dinheiro. Então eu botei um cara, é o meu alter ego, o Marcos Vinícius, eu botei ele nesse banco e ali ele começa a observar as pessoas e o quão louco as pessoas são, né? Na fila do banco. E a partir desse prisma ele começa a pensar outras coisas ali, aí ele discute tudo, os vegetarianos, miséria, volta ao lance da igreja, Deus, diabo, o que é o diabo? Ele começa a ter um surto psicológico sentado na fila do banco. E esse para mim é o meu conto preferido, que é um conto mais real, mais vivo, mais do cotidiano mesmo, né? Porque ninguém pode gostar da fila de banco, né? Fila de banco é bem provável. Só ser louco, né? E os teus projetos futuros? Pensa em outros livros, ou até a forma nos próximos livros, também com contos? Assim, ó, eu escrevo muita poesia, né? Muitos poemas eu escrevo e contos. Os meus poemas, apesar de eu gostar de escrever conto na linha do realismo, os meus poemas são na linha do romantismo, né? Da ode à beleza da vida, o amor e tal, né? Só que eu tô com um projeto novo que está quase finalizado, que é eu vou só liberar um pouco o nome, que é A República do Sexo, né? Que vai ser um romance narrado em primeira pessoa, que eu tô costurando ele, né? Ou eu tô com uma novela praticamente pronta também, que é Eu Já Traí o Diabo, que eu quebro o estigma do diabo quanto ruim e eu humanizo ele. Eu trabalho com o diabo entre nós, é uma pessoa que está entre nós aqui. E eu vou tentar publicar agora já em agosto, até o final de 2015, esse livro, um desses dois. E depois eu já tenho um pronto também de romance, de poema, né? Só que o poema, né, hoje em dia é muito difícil, né, trabalhar com poema. Eu vou tentar mais pra frente lançar esse de poema, mas eu tô sempre escrevendo. Eu gosto muito de escrever, é meio que um vício, né? Que nem eu disse antes ali, o meu medo sobre as coisas, sobre as pessoas me faz escrever e é a única forma que eu tenho de relaxar e botar no papel as minhas loucuras, meus demônios, meus anjos, todos estão ali. A minha alma, né? Eu acho que a literatura é uma arte, né? Claro que é uma arte. Eu acho que é bem isso, é botar a tua alma no papel e fazer com que as pessoas entendam o que tu tá falando, né, ou pensando da melhor maneira possível.
Em suma, a tua predileção é por temas complexos. Temas complexos e principalmente temas polêmicos. Eu gosto muito da provocação, né? Eu acho que a arte ela é uma provocação. Eu acho que quando não existe provocação, seja na pintura, no cinema, na música, é um mero entretenimento, né? Não é não é arte. Não que seja pior, mas não é uma arte, né? A arte ela deve provocar, no meu entendimento. Ela deve irritar o leitor. No meu caso, ela tem que irritar, ou tem que fazer o cara chorar, ou tem que fazer o cara rir, ou alguma coisa tem que provocar nela. Trabalhar com as emoções. Trabalhar com as emoções. Se não trabalhar com as emoções, para mim não é arte. Eu vejo assim a coisa. E eu gosto de temas polêmicos mesmo. Homofobia, racismo, o direito, né, o direito dos negros, dos gays. Eu acho que isso é muito interessante, né? Até me falaram, até é um baita de um gay, não sei o que. Porra, não tem nada a ver, cara. Inclusive, muito pelo contrário. Só que eu acho que eles têm tanto direito quanto qualquer outra pessoa de ser feliz, né? E andar e fazer tudo que todo mundo faz. Eu acho uma imbecilidade o que fazem com esse tipo de coisa. E eu gosto de trabalhar nesses assuntos, né? Até o lance da igreja. Eu não odeio a igreja, nada a ver. Eu só critico o que eu acho errado na igreja, né? Sim. Que agora o Papa Francisco está dando lá o seu jeito de repensar o que foi muito tempo errado, né? É mais ou menos isso, né? Que eu gosto de fazer. Bom, Fernando, então, encerrando a nossa conversa, o nosso bate-papo, nós queremos dizer que o curso de Direito está muito satisfeito também pela própria repercussão do teu livro, né? Pode ter certeza que nós também seremos parceiros para futuras empreitadas. Então, o próximo livro para quando, mais ou menos? Agosto ou outubro já do próximo ano, se tudo der certo. Isso aí. Então, Fernando, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Parabéns pelo teu trabalho. E uma última palavra, Oscar Wilde foi o maior de todos. Sim. Todo mundo tem que se lembrar disso. Com certeza. Então, muito obrigado, Fernando, novamente. E obrigado curtam, compartilhem também essa entrevista e o nosso canal Falando Direito. Muito obrigado.